Há três grandes fontes de contaminação diante da igreja nesses últimos dias e desde que a terra existe após a desobediência e rebeldia do primeiro casal. A Bíblia fala que o primeiro inimigo do ser humano, a primeira fonte de contaminação é a carne. E quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando do corpo. Equivocadamente, muitos confundem a expressão carne com o corpo. O corpo é santo. O corpo foi Deus quem fez. O corpo foi Deus quem criou. Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus fez é muito bom. E o corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. O corpo não tem nada a ver com a carne, qual Paulo fala, quando ele diz que a carne, as obras da carne, são prostituição, lascívia, impureza, contenda, discórdia, desunião, rebeldia, enfim, todas essas atitudes condiz com a natureza pecaminosa do homem após o pecado. Isso é que se chama de carne. De acordo com Gênesis capítulo 5, verso 3, se você ler, você vai ver. E antes até, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e sua semelhança, o homem, quando não ainda havia pecado, ainda estava com a semelhança divina, pureza, santidade, enfim. Mas no momento em que pecou, diz a Bíblia Sagrada que a partir daí, toda a raça humana passou a ter a natureza pecaminosa, rebelde, decaída, que se rebela contra Deus a partir desse exato momento. E é essa natureza que nós, apesar de já termos aceitado a Jesus, mas ela está dentro de nós, ela não saiu ainda. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios 4 que nós devemos despojar-se do velho homem, não deixar que ele ressuscite, porque ele está dentro de nós e precisamos crucificar esta carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo de número 24, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a única forma de crucificar a carne é andando em espírito. Mas se você não anda em espírito, em obediência à palavra, buscando a presença de Deus através da oração, buscando a palavra de Deus e se santificando, essa natureza ela volta, ela quer reinar, ela quer dominar, e você precisa crucificá-la, porque até a volta de Jesus, este inimigo, esta fonte de contaminação, ela está sobre nós. Nós só seremos livres da natureza pecaminosa no momento, na ocasião do arrebatamento da igreja. Já foi falado aqui pelo nosso amado irmão que os sinais da vinda de Jesus estão aumentando a cada dia, e ele vem. E me fez lembrar um culto dos jovens lá no Etel Santiago, onde eu congrego, quando os jovens estavam cantando e de repente um jovem saiu do meio do conjunto, foi no meio da igreja e disse: ai daquele que duvidar da minha vinda. Se preparem, porque o arrebatamento vai acontecer. E nesses últimos dias precisamos não nos contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, se quisermos subir. Primeira carta aos Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo de número 15. Você vai ver que nós só seremos livres desta natureza pecaminosa, dessa tendência, dessa inclinação ao pecado, a partir do momento em que este corpo for revestido de incorruptibilidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz o seguinte:
E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha o que Paulo vai dizer: eis aqui que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O corpo do cristão será transformado em corpo glorioso, como diz em Filipenses 3, 20 e 21, quando Paulo diz que nós estamos aguardando o Senhor que vem dos céus, e nós teremos seu corpo semelhante ao dele, para habitar com ele para sempre. Mas só irá habitar quem não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia nesse mundo. O segundo inimigo do homem, do cristão, é o diabo. 1 de Pedro 5,8 diz que ele anda em derredor buscando quem possa tragar. Se você abrir uma brecha, ele entra. Efésios 4,30, Paulo diz, versículo 27, aliás, ele diz: não deis lugar ao diabo, porque ele não brinca de ser Satanás. Ele está em derredor buscando a quem se possa tragar. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não força ninguém a pecar. Ele induz o ser humano, ele convida o ser humano a pecar, mas não força, porque ele não tem autorização dos céus para isso. Mas ele convida o homem a pecar. E quando nós damos ouvidos à sua voz, a brecha foi dada e ele entra. E depois que entra, acontece o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 26, quando ele diz: a tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Por isso Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Mas tem muita gente brincando com fogo. O terceiro inimigo, ou terceira fonte de contaminação, chama-se o mundo. E o mundo que a Bíblia fala que é inimigo, que é fonte de contaminação, não é o planeta Terra qual Deus criou. Em Salmo capítulo 24, versículo 1 diz que Deus é do Senhor, pertence os céus e a terra e tudo que nela há. Deus criou todas as coisas, os céus, os universos, tudo foi criado pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Então não se refere a um mundo físico, mas sim a um sistema organizado, governado por Satanás. João capítulo 12, abra sua Bíblia e confira comigo. Veja que Jesus vai falar a respeito desse mundo. E ele vai dizer que o príncipe desse mundo se chama Satanás. O mundo que a Bíblia diz que devemos tomar cuidado com ele são as influências, as ações, o comportamento, a corrupção, a idolatria, a prostituição, as atitudes contrárias à palavra que a Bíblia chama de mundo, que está sendo governada, direcionada de forma organizada, coletiva,
E diz João capítulo 12, versículo 31, Jesus disse o seguinte: agora é o juízo deste mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Se você vai na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo de número 15, ali vai dizer que o amor do Pai não está neste mundo. Veja o que diz, 1 de João 2 e 15, diz assim: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 de João ainda, capítulo 15, versículo 19, vai chamar este mundo de império